Olá pessoal, estou aqui para ministrar a primeira aula do curso Triunfo Concursos. Deixa eu me mostrar o slide. Aula de Atualidades, Conhecimentos Gerais. Essa é uma aula teste experimental e o objetivo a gente vai ver logo a seguir, o objetivo dessa aula. Vamos apresentar os slides. Aqui você pode ver que o título, né? Atualidades, Conhecimentos Gerais, Triunfo Concurso. É um canal do YouTube e site, um dos meus mais novos projetos, né? Esse aqui é o símbolo do canal, Triunfo Concursos. Em breve vou falar mais detalhes. Nós vamos falar sobre o assunto atualidades, que é um assunto que interessa a todos nós. Nós precisamos estar super atualizados nos dias de hoje, né? Bem informados. Então, vamos lá. Bora apresentar os objetivos da aula. Disciplina aqui, Triunfo Concursos. Só um momento. Então, vamos lá, Triunfo Concursos, disciplina Atualidades, Conhecimentos Gerais. Aula de hoje, Síndrome de Burnout. Objetivos da aula: apresentar um assunto atual e pouco explorado, fazer a leitura da reportagem e refletir. Bom, gente, esse aqui é o título da reportagem. Uma reportagem do site UOL. Síndrome de Burnout, esgotamento profissional e a relação com o trabalho. Eu ainda não li a reportagem, nós vamos fazer juntos. E como vocês podem ver, eu anotei direitinho. Aula de hoje, síndrome de Burnout, área saúde, subárea saúde mental, psiquiatria, psicologia. Então aqui, como eu já falei, o título da reportagem. Aqui a fonte. Aqui o slide, gente, é o desenho de um quadro. Não sei se vocês repararam. Fiz especialmente para vocês. Apresento um quadro, era para ser negro, né, mas é um quadro verde. Aqui tem o apagador, aqui a caixinha de giz, aqui o giz. Então bora lá. Vamos para a reportagem. Vamos aumentar a tela. Site da UOL. Síndrome de Burnout, esgotamento profissional e relação com o trabalho. Diz o ditado que tudo na vida tem limite. Você já teve a sensação de que o cérebro começou a pifar por se preocupar demais com as tarefas? De origem inglesa, a palavra burnout
pode ser traduzida como queimar-se por completo ou entrar em combustão. Ela dá nome a uma síndrome relacionada ao esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Segundo uma especialista da International Stress Management Association, ISMA, 33 milhões de pessoas sofrem da síndrome de burnout no Brasil. Isso significa 30% dos profissionais brasileiros. Em 2019, a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome da estafa profissional ou esgotamento profissional, foi incluída na Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, OMS. Essa aqui é a abreviação, viu, gente? É importantíssimo agora que a gente está durante a pandemia, saber que a Organização Mundial de Saúde, a sigla é OMS. A lista elaborada pela OMS descreve enfermidades e estatísticas de saúde que serão prevalentes nos próximos anos. Mas a OMS descreve o burnout não como uma doença. Seria um fenômeno ligado ao trabalho, uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito. O problema descrito pela OMS se caracteriza por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e eficácia profissional reduzida. A síndrome de burnout chama a atenção em diversos países. No Japão, por exemplo, o termo karoshi é designado para nomear uma pessoa que morreu de tanto trabalhar. Empresas japonesas já adotam a estratégia de apagar todas as luzes do escritório às 19 horas. O conceito e grupos de risco. Em 1974, o psiquiatra alemão Herbert Freudenberg fez a descrição científica da síndrome. O psiquiatra identificou o problema por meio da sua própria experiência, quando adoeceu por ter trabalhado mais de 14 horas por dia. Também notou em muitos de seus colegas, antes apaixonados por seu ofício, a estranha mutação que os transformava em cínicos depressivos, capazes de tratar os próprios pacientes com crescente insensibilidade e desinteresse. Ou seja, um psiquiatra, hein, gente? Freudenberg definiu o termo burnout como sendo estado de fadiga ou de frustração motivado pelo alto sacrifício na consagração de uma causa, a um modo de vida ou a uma relação que não correspondeu às expectativas. Seus estudos pioneiros descreveram as consequências do estresse crônico de profissões de cuidadores, como médicos e enfermeiras. Atualmente o termo é usado para todas as profissões, inclusive para determinadas tarefas domésticas, como cuidar de idosos ou de casa. Todo profissional pode desenvolver a síndrome. Os grupos de risco são profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e cuidadores, professores, jornalistas, atendentes de telemarketing, bancários e agentes de segurança policiais, vigias e guardas penitenciários. Apesar de o problema estar mais ligado a casos trabalhistas, adolescentes e crianças também podem sofrer um desgaste emocional por conta de pressão em ambientes estudantis, como nos estudos para o vestibular, por exemplo. Profissionais que frequentemente estão em estado de alerta ou perigo, que trabalham longe da família, que têm rendimento associado à produtividade, possuem pouca autonomia ou que possuem múltiplas tarefas, estão em situação de maior risco. A área contabilidade, por exemplo, administração. Você já teve a sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais? Ou que apostou uma corrida consigo mesmo e saiu perdendo?
A forma como a gente lida com o trabalho também pode levar ao esgotamento. Segundo psicólogos, alguns traços de personalidade podem favorecer o burnout. Pessoas pessimistas, perfeccionistas, que não têm tolerância ao erro, que sentem a necessidade de se mostrar indispensáveis e competitivas, também podem ter maiores chances de desenvolver a síndrome. Reparem nessa imagem. Como o corpo sente? 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Segundo o Ministério da Fazenda, em 2017, cerca de 179 mil trabalhadores no Brasil foram afastados de suas atividades por causa de transtornos mentais e comportamentais. Exaustão, cansaço excessivo, dor de cabeça, taquicardia, problemas digestivos, lapsos de memória. Esses são sintomas físicos comuns de quem tem a síndrome de burnout. O estresse e a tensão extrema levam a alterações do modo como o cérebro trabalha e pode afetar a capacidade de atenção, debilitar a imunidade e mudar o equilíbrio hormonal. Quando passamos por uma situação de alerta, o corpo reage de uma forma química. O mecanismo existe para proteger o corpo de algum perigo. O cérebro coloca o corpo em estado de alerta uma fração de segundos. A glândula suprarrenal secreta hormônios, o coração acelera e a pressão sobe. Na fração de segundo seguinte, porém, quando se reconhece que o acontecimento é inofensivo, esse sistema de emergência costuma ser desligado. Se uma situação de estresse durar muito tempo, meses ou anos, o organismo sente as consequências. O nível do hormônio cortisol, por exemplo, debilita o sistema imunológico e o corpo fica mais suscetível às infecções. Desculpa, gente, a vista já deve estar um pouco cansada. Do ponto de vista comportamental, a pessoa pode sentir tensão e pressão extrema, oscilação de humor, desmotivação, medo do fracasso, falta de sono e de apetite, e aversão a tudo que se relaciona com o trabalho, de maneira recorrente. É comum a dissociação psicológica em casos extremos. O profissional pode até mesmo colocar a própria vida em risco e cometer suicídio. O diagnóstico da síndrome de burnout não é fácil. A condição pode ser confundida com depressão e estresse, gerado por situações pessoais. Para a correta avaliação, psicólogos e psiquiatras levam em conta o histórico do paciente, a combinação de fatores internos e externos e seu envolvimento e satisfação no trabalho. O tratamento envolve terapia, medicamentos e mudanças de hábitos, como ter maior tempo para relaxamento e lazer. O texto é grande. Em 1936, Charlie Chaplin interpretou o operário de uma linha de montagem. Desculpa, gente. O Trabalho no Mundo em Transformação é o título. Em 1966, Charlie Chaplin interpretou um operário de uma linha de montagem no filme Tempos Modernos. Ele testou uma máquina revolucionária para evitar a hora do almoço e foi levado à loucura pela monotonia frenética do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório, o protagonista fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado. O trabalho é uma atividade que pode ocupar grande parcela do tempo de cada indivíduo e do seu convívio em sociedade. O impacto negativo do trabalho sobre a saúde se acentua desde a Revolução Industrial. Aqui não fala se é a primeira ou se é a segunda não, tá, gente? Mas a gente pode deduzir que é a primeira. Que criou novas condições de vida e transformações, como a mudança nas relações entre os trabalhadores, força de trabalho assalariada e os proprietários dos meios de produção, burguesia industrial. Com o fim da escravidão oficial, surge a contratação por tarefas em países colonizados na Europa durante o século XIX. As atividades fabris foram responsáveis por um intenso processo de urbanização, consumo e produção em massa. Mas apesar de remunerados, os trabalhadores recebiam baixos salários e atuavam em jornadas exaustivas de trabalho, até 18 horas por dia, sendo comuns as mortes por exaustão e acidentes.
As relações eram extremamente desiguais. Os donos acumulavam verdadeiras riquezas e os operários viviam em condições precárias. Durante o século XX, surge a força da classe média, a linha de montagem fordiana, a produção em massa e o sonho da estabilidade no emprego. Surgiram as jornadas de 8 horas e a ênfase em um maior tempo de lazer. Para a maior parte das pessoas importava mais construir uma carreira estável e subir de cargo em uma empresa onde se trabalhava por toda a vida, tendo aposentadoria garantida. Além disso, os governos também buscavam fortalecer o trabalhador com gastos da Seguridade Social. No século XXI, o trabalho se apresenta de outra forma, com novos formatos de remuneração, flexibilização das leis trabalhistas e oportunidades para o empreendedorismo e a economia criativa. Também surgem relações mais fluídas de trabalho, como os freelancers que trocam a segurança por um estilo de vida mais flexível e vínculos de trabalho mediados por aplicativos. A chamada uberização do trabalho implica no trabalhador aceitar as condições de sobrevivência impostas pelo mercado. O lema fazer mais com menos pode levar a uma precarização do trabalho, com salários menores e jornadas maiores. O mundo também vive em maior velocidade, e os processos são cada vez mais rápidos. Se por um lado estamos mais produtivos, por outro, algumas empresas e organizações podem ter metas abusivas, jornadas extensas, clima competitivo demais e um ambiente hostil de trabalho. O campo do trabalho continua em mutação. As novas tecnologias também ajudaram a trazer um novo olhar sobre as atividades profissionais. Um sintoma recorrente é a conexão o tempo todo das pessoas com a internet. O uso do celular aumenta a mobilidade e dilui a fronteira entre a vida pessoal e profissional. A tecnologia também vai influenciar na extinção de vagas de postos de trabalho. Com os avanços do campo da tecnologia da inteligência artificial, os computadores estão se tornando mais rápidos e inteligentes que os humanos. Isso pode mudar a forma como trabalhamos, pois os robôs vão tomar o lugar de diversas profissões. Em um mundo com tantas mudanças, novas condições ao redor criam tensão, estresse e ansiedade, o que pode levar mais pessoas a se tornarem suscetíveis a transtornos mentais nos próximos anos. Repara para você ver, ela fez esse texto aqui último, é um texto que tem muito a ver com o que a gente, com um assunto que a gente vai tratar, que chama a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Então essa parte aqui, esse título aqui, ela fez um resumo da história e ao mesmo tempo nos trouxe com essa nova era que a gente vai enfrentar nessa década de 2020 a 2030. Então a pandemia parece que veio só para acelerar esse processo. É uma coisa que a gente está matutando, pensando a respeito. Repara que um assunto, que é a síndrome de Burnout, fez a gente ter outras ideias. Aqui é praticamente 2, 3, 4 textos em um só. Por isso que ficou grande assim. Nem eu esperava, mas a gente vai se ater mais a esse primeiro texto aqui, que é o assunto, síndrome de Burnout. O segundo, deixa eu ver, é esse, o terceiro é esse, até o terceiro. Dessa vez a gente não vai muito se ater a esse texto aqui. A gente vai tratar até o terceiro. Bora lá? Vamos ver aqui.
Próximo slide. Anotações do texto ou tópicos ou ideias. Então, o que a gente pode anotar desse texto? Síndrome de Burnout. O texto foi muito grande, até difícil a gente relembrar, né? Mas a gente pode destacar que burnout é uma doença mental, aliás, não chega a ser uma doença mental, mas é uma síndrome relacionada ao trabalho, esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Está vendo em destaque aqui? Então podemos anotar isso aqui. Essa aqui é a minha metodologia, viu, gente? Esgotamento mental e físico. Vamos ver aqui a reportagem. Enquanto ela está demorando. Esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Bom, gente, eu já tive essa... Eu estou com essa doença. Eu sei muito bem como que a pessoa se sente. Na verdade não é doença, né? É uma síndrome. Então, peraí, associado ao trabalho. Então, tem vários sintomas que são terríveis. Tem dia que a gente não tem vontade de fazer nada. Então, em 2019, aqui ó, é um destaque. A gente pode destacar também aqui, ó, nesse parágrafo, 33 milhões de pessoas sofrem a síndrome de burnout no Brasil. É muito grande, hein, gente? Então, às vezes, a gente está com um colega de trabalho. Vamos lá, vamos anotar, 33 milhões. Que corresponde a 30% ativos. É muita gente. Eu não sabia desse número. Vamos lá. Acompanha comigo. Em 2019, síndrome da estafa profissional ou esgotamento profissional. Esses são os outros nomes que o burnout é conhecido. Vamos anotar. Então, gente, a gente tem que fazer um resumo através de tópicos. Estafa ou esgotamento profissional. Isso. Tem a palavra síndrome aqui. Traduzindo em português. Isso. Olha como é que está ficando bonitinho nosso quadro, né?
A lista foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Está falando que essa doença vai prevalecer nos próximos anos, gente. Então pode aumentar, aí de 33 milhões pode aumentar. Isso é um assunto seríssimo. Pode, segundo ela, pode prevalecer próximos anos. Ou seja, um aumento. Aqui, ó, a OMS descreve o burnout não como uma doença, mas seria um fenômeno ligado ao trabalho. Aqui, em destaque, uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito. O problema descrito pela OMS se caracteriza por 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho e eficácia profissional reduzida. Então, peraí, vamos colocar aqui. Não é uma doença. OMS de novo. Tá vendo, gente? É muito bom a gente ver analisar o texto do jeito que ele está. Não é uma doença. Não é doença. A gente pode vir aqui. Fenômeno ligado ao trabalho. Vamos colocar aqui, ligada ao trabalho. Origem. Originado. Tá na mesma, viu, gente? Eu não estou mudando o sentido. Originado e ligado. Porque é uma doença que começa disso. Eu sei que eu tive depois que eu saí de uma empresa. Então vamos ver. Estresse crônico no trabalho que não foi administrado, resultante de um estresse. Vamos lá. Ainda a OMS diz: resultante de um estresse crônico. Olha só para você ver, tem a palavra crônico, gente, não é só estresse não. Crônico. Desculpa, eu sumi aqui, mas é porque nós estamos analisando o texto. Estresse crônico no trabalho. No trabalho. Olha só, como que a gente está resumindo as ideias. Então, o que a gente pode fazer? Como o texto é grande, a gente vai duplicar o slide. Isso vai ser uma cópia. Vamos duplicar ele mais uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem as mesmas informações, só vamos mudar, porque são basicamente... Olha que eu não terminei o primeiro texto ainda, hein? Eu não sabia que o texto era grande assim, gente. Desculpa, foi erro meu. Vamos lá.
Ainda o MS se caracteriza por 3 elementos. Vamos anotar isso aqui também. Então tá, abriu. Vamos voltar aqui no slide. Só um momento que parece que tá travando aqui. Voltamos. Estou só reduzindo aqui. Vamos ver. Agora a gente pode copiar o restante. Então aqui, 3 elementos. Sensação de esgotamento. Opa, travou aqui de novo. Voltamos. Sensação de esgotamento. Cinismo ou sentimentos negativos. Ah, tá. Então isso aqui, ó, é o segundo. Cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao seu trabalho. Então, uma frase grande. Vamos lá, gente. Vamos lá, esse aqui. 3 elementos. Cinismo ou sentimento negativo. Opa. Será que digitou? Isso, digitou. Relacionado ao trabalho. Lá no texto está com vírgula, a gente pode colocar aqui, só para visualizar melhor, ponto e vírgula. Para ficar na mesma linha, e para a gente ver uma separação mais bem detalhada, vamos lá. Próximo item, eficácia profissional reduzida. Esse aqui que é terrível, gente. A gente quer fazer as coisas e não consegue. Vamos colocar ponto, isso. Agora a gente vai para o próximo item. Vamos lá. Agora outro parágrafo. A síndrome de Burnout chama a atenção em diversos países. No Japão, por exemplo, o termo karoshi, designado para nomear uma pessoa que morreu de tanto trabalhar. Empresas japonesas já adotam a estratégia de apagar as luzes no escritório às 19 horas. Então a gente pode colocar aqui o que acontece no Japão. Japão, termo karoshi. Aí a gente coloca o que significa. É designado para, significa nomear uma pessoa que morreu de tanto trabalhar. Bom, designado morreu, gente, que está entre aspas, em destaque, aliás. Uma pessoa que quase morreu de tanto trabalhar. Vamos colocar isso aqui. Isso.
Morreu em destaque. Uma pessoa que morreu de tanto trabalhar. Gente, é uma doença relacionada ao trabalho. Isso que a gente tem que lembrar. Então, falou de burnout ou esgotamento profissional. Aqui, a gente está falando, segunda parte do texto, o conceito e grupos de riscos. Então, vamos ver o conceito. Aqui. Vamos anotar o nome desse rapaz aqui, psiquiatra. Herbert, ó, vamos anotar o nome dele. Herbert é fácil. Quero ver a hora de escrever o outro. Freudenberg. Faltou. Vamos ver se eu escrevi certo. Acho que está certo. Fez a primeira descrição científica da síndrome. Vou colocar aí 1974. A data também é importante, gente. Vamos lá. Aqui descreve, né, a experiência dele. Agora vamos ver o conceito. Aqui, olha, ele definiu o termo burnout como sendo. Então, conceito, olha para você ver que interessante. Conceito. Vamos colocar aqui, abreviado F.H.F. Parênteses. Ele que fez conceito, gente. Do outro lado aqui, isso. H.F é só para a gente se lembrar desse moço. Um estado de fadiga ou de frustração. Vamos lá, definição. Motivado pelo autossacrifício. Eu não errei não, gente. Tinha a palavra sacrifício mesmo aquela hora que eu li. Motivado. Peraí, é motivado que ele falou? É motivado. Motivado por um autossacrifício. Na consagração a uma causa, a um modo de vida ou a uma relação que não correspondeu às expectativas. Então tá. Sacrifício na consagração uma causa. Acho que nós vamos passar isso aqui para o lado de lá. Copiar. Aliás, recortar.
Vamos lá. Tudo tá meio lento. Ixi, o que eu fiz? Isso. Aí, vamos voltar agora ao texto. Uma causa, um modo de vida, ou a uma relação que não correspondeu às expectativas. Vou colocar aqui, não correspondido, melhor. A gente pode resumir, tá vendo, gente? Relação não correspondida. Tá, não mudou a ideia, a gente só substituiu por outra palavra. Gente, eu não esperava que o texto era tão grande assim. Vamos ver agora. Terminamos aqui. Os estudos pioneiros. Ah tá, aqui fala das profissões. Atualmente o termo é usado para todas as profissões, inclusive para determinadas tarefas domésticas. Então, olha que interessante. Atualmente, vou anotar aqui. A gente pode colocar aqui uma ideia oculta, né? Vai ficar. Antes, a gente pode colocar. Antes era exclusivo. Antes, para profissionais da saúde. Atualmente, para todas as profissões, inclusive domésticas. Olha que interessante. Olha que, como é que ficou chique o nosso resumo. Oh, meu Deus, a palavra atualmente saiu errada. Atualmente. É bom a gente ir fazendo e raciocinando. Então, todo profissional pode desenvolver a síndrome. Os grupos de risco, aqui os grupos de risco, aqui fala os grupos de risco. Nossa, é muitos. A gente vai ter que copiar outro slide. Duplicar o slide, vamos lá. Clica com o botão. Ai, tá com a mão direita, gente. É o botão que tá com a mão direita. O botão direito do mouse. Eu sempre confundo. Olha. Vamos lá. Olha só quantos profissionais são, hein?
O grupo de contadores não está aqui não, gente, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Ele pode entrar nesse texto, viu? Ele não está nesse texto, mas ele pode entrar no nosso slide aqui, ó. A gente pode colocar uma observação. A gente vai anotar os... Vamos ver aqui, ó. Só apenas vai ser para informação. É porque, vou explicar para vocês, os profissionais de contabilidade estão passando por uma turbulência enorme. A Revolução 4.0, as mudanças nas legislações e nas tecnologias estão deixando os contadores estressados. Então, é isso que eu queria dizer, que eles também podem entrar nessa lista aqui. Embora aqui, ó, professores está envolvendo de várias áreas, né? Existem contadores professores. Então vamos por partes. Vamos colocar aqui os grupos de risco. Olha que texto interessante. Ele está bem resumido. Então tá, são os profissionais da saúde. A gente precisa colocar. Vamos tirar o profissional da saúde, a gente já vai direto nas classes. Vamos lá, médicos, enfermeiros, somente agora com a pandemia, né? Médicos, enfermeiros, tem mais enfermeiros, então vamos colocar. Isso aqui é gente que está acrescentando. E médicos, médicas também. Vou colocar médicas. São palavras que podem colocar o seu feminino. Cuidadores, professores, vamos lá. Maneira correta de escrever, gente. A gente tá só acrescentando no texto. O texto está bem generalista masculino, né? E a autora foi uma mulher, hein? Mas deu para entender o que ela quis dizer. Ela colocou por classes. Jornalistas, vamos lá. Jornalistas é uma palavra que já tem os dois sexos. Atendente de telemarketing. Bancários e agentes de segurança. Aí para ficar igual na saúde, gente, opa, peraí, bancários. Aí a gente, ao invés de colocar agente de segurança, a gente coloca policiais, vigias e guardas penitenciários. Vamos tirar o E, a gente coloca vírgula. Isso aqui está de acordo com o texto. A gente vai colocar uma observação. Os contadores e administradores. Ai, saiu errado, gente. Vamos voltar. Vamos escrever de novo.
colocar isso. Que era na linha de baixo aqui, ó. Vou colocar vendedores também. São pessoas que trabalham com metas. Então é bom ter atenção especial. Então, tá, vamos colocar contadores, a gente coloca igual. Isso aqui não está no texto, tá, gente? Estou colocando a título de observação. Vou colocar aqui, não está no texto. Apenas acrescentamos. Profissionais que trabalham com metas. Ou prazos, Vou colocar aqui metas ou prazos. Então, agora a gente pode ver que, apesar de o problema estar mais ligado a casos trabalhistas, adolescentes e crianças também podem sofrer desgaste emocional por conta de depressão em ambientes estudantis. Então, olha que interessante, gente, ela atinge a todos, independente de estar no mercado de trabalho ou não. Aqui, a gente vai já duplicar o quarto, vamos para o quarto. Eu não sabia que o texto era tão grande assim, não. Já temos 50 minutos de aula, olha que interessante. Vamos lá. Isso aqui está repetido. Isso. Agora nós vamos colocar sobre as crianças. Vamos lá. Ambientes. Crianças e adolescentes. Ambientes estudantis, crianças e adolescentes. Vou colocar ambientes estudantis. Vestibulares. Enem. Daqui a pouco apareceu o Enem. Aí. Vamos lá. Agora, olha esse parágrafo aqui. Profissionais que frequentemente estão em estado de alerta ou perigo. Que a gente pode dizer que são o pessoal do corpo de bombeiros, policiais, vigias, pessoas que trabalham longe da família, que têm rendimento associado à produtividade, igual administradores e contadores, possuem pouca autonomia, aí já são crianças e adolescentes, ou que possuem múltiplas tarefas, contadores de novo, estão em situação de maior risco. Então, eu consegui identificar que eu acabei pegando essa doença por causa da contabilidade. Olha para você ver
Que situação que eu me encontro? Então, aqui duas características eu analisei, olha. Rendimento associado à produtividade e pessoas que possuem múltiplas tarefas. Isso aqui define quem atua na área da contabilidade, talvez a administração também. O risco é maior, então, olha para você. Você já teve a sensação, agora que já começa a refletir, ó. Você já teve a sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais? Aqui já a gente vai partir para outra parte do slide. Então ficou assim, ó. Eu só não vou colocar aqui outro que a gente já tinha colocado aqui, ó. Os profissionais de risco. Acaba que aquela frase confirma o que eu tinha colocado aqui. Que não está no texto, mas, ou melhor, até então não estava no texto. Agora, do jeito que eu expliquei, esses profissionais aqui se encaixam no perfil generalista que foi falado. Então, o nosso resumo ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, quase 5 inteiras. Agora a gente pode ver aqui. Eu vou pular essa, vamos para cá. Não, vamos para o outro slide, só um momento, depois a gente volta. Perguntas do texto. É aqui que eu queria. Olha só, o texto é um texto que tem perguntas. Então, aqui no nosso slide. O texto possui perguntas? A gente pode ver que sim. Então, perguntas do texto. Vamos ver. Você já teve a sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder ser mais? Ou poder mais? Não necessariamente vai precisar de ter resposta, gente. A resposta é pessoal. Só coloquei aqui por educação. Então, pergunta, vou até colocar aqui mais embaixo. O texto está deixando a pergunta em aberto. Você... Pergunta 1. De que nunca vai estar à altura. De que nunca vai... Cuidado com essa palavrinha nunca, viu, gente? Está à altura, uma palavra negativa. Vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais. Essa é a pergunta 1. A gente vai copiar o slide, igual a gente fez da outra vez. Acho que já tem. Ah, tá. Vamos lá, pergunta... Ah, não, aqui é outra coisa. Aqui é perguntas elaborativas.
texto tem mais de uma pergunta. Vamos voltar. Ou que apostou uma corrida consigo mesmo e saiu perdendo? Sensação. Pergunta 2. A gente pode colocar aqui o ou a sensação de que não vai mudar o sentido, ou a sensação de que apostou uma corrida consigo mesmo e saiu perdendo. Sensação de que apostou uma corrida consigo mesmo e saiu perdendo. E agora vamos ver a próxima pergunta. Não, termina aqui, não tem mais não. Então só tem um comentário. A forma como a gente lida com o trabalho também pode levar ao esgotamento. Olha que interessante. Isso aqui é uma... A gente pode colocar nessa parte aqui, quer ver? Vocês viram um slide que estava escrito abre parênteses? Olha que isso aqui é uma frase muito importante do texto. A gente podia até criar um nome para essa, quando acontece uma coisa desse tipo. Abre parênteses. Olha que coisa. A forma como a gente lida com o trabalho. Vamos lá. Vamos anotar. Colocar tópico. A forma parece uma lição de vida isso aqui. Com o trabalho. Não sei se vocês encararam dessa forma, mas eu encarei. A forma como a gente lida com o trabalho também pode levar ao esgotamento. Uma frase muito bem elaborada. Como a gente lida com o trabalho também pode. Isso. Segundo psicólogos, alguns traços de personalidade podem favorecer o burnout. Pessoas pessimistas, perfeccionistas, que não têm tolerância ao erro, que sentem a necessidade de se mostrar indispensáveis e competitivas, também podem ter maiores chances de desenvolver a síndrome. Olha, essas características são muitas, hein? A gente podia ver aqui só um momento. Características. Continuar aqui. Bom, acho que vai. Não sei se vai caber. Vamos subir aqui, ó. E agora a gente vai... que são muitos, olha.
As características. Traços de personalidade. Pessoas pessimistas. Isso. Pessoas pessimistas, perfeccionistas, que não tem tolerância ao erro. Intolerantes, vamos colocar intolerantes, que é o I está negando. Intolerantes ao erro. Tá, tem o mesmo sentido. Que sentem necessidade de se mostrar indispensáveis. Competitivas. Que sentem a necessidade de se mostrar indispensáveis e competitivas. Pronto. Meu zoom nosso está ficando ok. Agora a gente volta ao texto. Tá vendo? Aqui já é o outro texto. Como o corpo sente. Dentro desse texto, vamos ver, tem vários parágrafos aqui. Aqui, ó, basicamente essa frase, esse parágrafo aqui resume, ó, exaustão, cansaço excessivo, dor de cabeça, taquicardia, problemas digestivos, lapsos de memória. Gente, essa parte dos lapsos de memória é impressionante. Esses são sintomas físicos comuns. O estresse e a tensão extrema levam a alterações. Do ponto de vista comportamental, a pessoa pode sentir tensão e pressão extrema. Oscilação de humor também é terrível. Desmotivação também é terrível. Medo do fracasso. Falta de sono também é terrível. De apetite eu não tive. Aversão a tudo que se relaciona com o trabalho. Eu acho que eu tive um pouquinho. Isso. Então, o que a gente pode ver sintomas. Um pouco aqui a parte sintomas. Como o corpo sente. A gente pode colocar agora anotações, né, extras. Os sintomas, a gente vai botar o texto para ver. Tem duas partes de sintomas, gente, é isso que é terrível. Sintomas são divididos em dois, olha. Sintomas físicos. Vamos lá, exaustão, cansaço excessivo. Dor de cabeça, eu não tive. Eu tive cansaço. Taquicardia eu também não tive.
Problemas digestivos eu também não tive, mas eu tive lapsos de memória. Agora vamos para os outros sintomas. Copiei aqui. Copiar. Copiar. Colar. Parece que não funcionou não. Vamos pegar aqui então. Para ter resumir o negócio. Sintomas. Ponto de vista comportamental. Ah, tá. É porque o computador só pode sentir pressão, tensão e pressão extrema. Oscilação de humor eu tive também. Senti tensão, senti pressão também. Oscilação de humor. Desmotivação. Essa parte, nossa senhora. Também tive desmotivação. Medo do fracasso. Tive um pouco. Falta de sono, de apetite. Eu tive falta de sono. Aversão a tudo que se relaciona com o trabalho, também tive de maneira recorrente, realmente. Vamos só subir aqui um pouquinho. Aversão a tudo. Trabalho. Modo recorrente. A gente pode subir aqui. Então ficou assim, ó. Olha como é que a gente conseguiu resumir a reportagem. Eu acabei criando, tive uma ideia de criar o campo aqui, observação também. Mas aqui, então a gente pode ver que o resumo do texto ficou bem grande, né? Que eram 3 textos que a gente leu. Começar só um breve, passar aqui rapidinho só para ver quantos slides a gente bastou. Lembrando que eu pulei ali, né?
Ah tá, é aqui em cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente pulou. Só ver aqui. Ah tá, aqui é a pergunta do texto. Uma pergunta que praticamente está fazendo leitura refletir. Você já teve a sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais? Aqui são os sintomas. Me parece que foram 2 perguntas, hein? Nesse momento. Aqui eu abro parênteses. Olha quanta coisa deu pra gente anotar no texto. Deixa eu só ver aqui, parece que eram 2 perguntas. Aqui, tá faltando isso daqui. A gente deve ter colocado algum slide na frente dela. Aqui é a pergunta 2. Vou colocar junto aqui. Então ficou assim. Pergunta 1. Pergunta 2. O texto tinha 2 perguntas. Então essa é a minha metodologia de trabalho. Criei um slide aqui, observação. O texto ainda coloca aqui, ó, para conclusão. O diagnóstico da síndrome de Burnout não é fácil. A condição pode ser confundida com depressão e estresse gerado por situações pessoais. Então isso aqui a gente poderia colocar na observação, a conclusão. Aí eu trabalho, eu acho que até que como o texto foi grande, e a gente já está alongando, talvez eu volte a gravar um novo vídeo com essa parte aqui, ó, perguntas elaborativas. É a gente que cria a pergunta do texto. Se eu quisesse criar uma pergunta, qual seria? Tá vendo? Aí, ó, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Passa para o lado de cá agora. Então eu posso voltar a gravar só essa parte ali das perguntas elaborativas. E a gente encerra por aqui. Eu gosto sempre de colocar uma frase. Síndrome de Burnout. As pessoas com síndrome burnout merecem trabalhar e ter uma atenção especial.
Cada pessoa tem um ritmo. Então, essa é uma verdade que precisa ser dita. As pessoas com síndrome de burnout merecem trabalhar e ter uma atenção especial. Cada pessoa tem um ritmo. Eu fico por aqui. Espero que gostem. O vídeo durou 1 hora e 21 minutos. Deixa eu só ver se tem mais um slide. Vamos ver. Isso. Na aula de hoje vimos que a síndrome de burnout, né, é uma doença que atinge 30 milhões de brasileiros e pode aumentar. Não necessariamente é uma doença, né? É uma síndrome. Vimos que a síndrome de burnout só um momento. Síndrome de burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho e ambientes estudantis. Vimos que existem pessoas de grupo de risco, profissionais existem. Profissionais do grupo de risco. Crianças e adolescentes também podem pegar. Então isso aqui é mais ou menos alguns tópicos que a gente viu durante esse texto todo. Ficou bem assim, ó. Resumo da aula. Vimos que a síndrome de burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho e ambientes estudantis. Existem profissionais do grupo de risco, já citados. Crianças e adolescentes também podem ter. Vamos alguma coisa? Síndrome de burnout. Ah, tá. Não é uma doença. É uma síndrome. Não é uma doença. É uma síndrome. Aí, se quiser acrescentar, a gente pode duplicar o slide. Já estou terminando, é só considerações finais. Se tiver mais coisa para acrescentar. Aí, por exemplo, no outro slide ficou sintomas físicos e emocionais, né? Aí já foram citados no texto. Então, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula experimental. Um abraço.